Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Lise Marquezine e eu vim hoje conversar com vocês sobre um assunto chamado Síndrome do Impostor ou Síndrome da Impostora. Tem um livro que trata desse assunto. Mas o que é isso? Síndrome do Impostor é aquela sensação que algumas pessoas têm que quando elas vão trabalhar, quando elas vão fazer parte de algum projeto, elas acham que nunca ficou bem feito. Elas não têm confiança naquilo que elas produzem ou no trabalho que elas fazem. Acaba sendo um desconforto bem grande, porque elas sempre se sentem ineficientes, inoperantes. São pessoas que quando elas estão trabalhando assim com um coletivo, elas sempre sentem que como se a parte dela não ficasse boa, sabe? Então, quando essas pessoas recebem uma crítica, assim, meio que o mundo desaba. E quando elas recebem um elogio, elas sentem como se estivesse enganando alguém, sabe? Como se a qualquer momento alguém fosse entender que elas estão sendo erradas ou até mesmo passando a perna. Mas, quando elas param e se perguntam, deixa eu ver o que eu fiz de errado, elas não encontram uma resposta. Deixa eu ver o que eu poderia fazer diferente ou melhor, elas também não têm uma resposta, porque elas entendem que elas fizeram tudo o que sabiam, da melhor forma que possível, mas essa sensação fica com elas. Com o tempo elas vão ficando com medo, né, de exercer funções. Quando elas trabalham por conta própria vendendo alguma coisa, elas podem passar a ter medo dos clientes, de tudo, porque dentro delas elas se sentem como se elas não fossem... Quando elas são elogiadas, elas sentem que parece que elas estão mentindo. E quando elas recebem uma crítica, então isso se confirma. A sensação que elas já têm se confirma, né? Como que a pessoa acaba atingindo, né, essas sensações? Como que isso fica nela? Geralmente, quando elas vêm de uma infância onde muitas vezes elas foram criticadas por coisas que não fizeram, sabe, acusadas, e de criança elas ficam ali tentando entender o que elas fizeram de errado e não conseguiam entender porque as informações não eram claras, elas ficavam, né, desconfortável, querendo acertar, mas não sabendo como acertar, porque não existia uma orientação, e isso acaba gerando uma tensão enorme, né, e elas levam isso para a vida, como se elas se sentissem sempre incapazes ou incompetentes, porque elas estão sempre com essa sensação de estar errando, de estar errado, de não estar bom. E quando vem algum elogio, elas têm essa sensação de que vão ser desmascaradas em qualquer momento. Então, baseado nisso, eu estou trazendo aqui, após esse vídeo, uma reprogramação para quem tem essa pequena questão. Grande parte das pessoas tem, né? Eu vejo que é mais comum, assim, nas mulheres não confiarem muito. Acho que as mulheres, devido a serem criadas com as mães de repente se espelham muito nas filhas e condenam nas filhas coisas que não encaram em si mesmas, muitas vezes, e acaba que a gente tem o feminino bastante cheio de complexos e traumas e sensações, né? Muitas vezes por causa de situações assim. Então, quero deixar para vocês que daqui umas 2 horas, mais ou menos, após subir esse vídeo, entrará ali uma reprogramação para quem tem essa sensação de síndrome do impostor. Como que você pode fazer essa reprogramação? Você pode deixá-la rodando à noite, né? Enquanto você entra em sono, você pode deixá-la rodando, ou você pode tirar um tempo, fazer uma meditação, relaxar todo o corpo. É bem importante fazer um relaxamento completo e ir focando nas palavras e deixando essas palavras entrar na sua mente da forma mais relaxada possível, da forma mais suave possível, para que isso vá amenizando essa sensação que de repente você tem muito forte que possivelmente atrapalha a sua vida.
tá bom? Esse é um vídeo inicial só para falar do vídeo que vem depois. Até daqui a pouco!